gosto de fazer vídeos que praticamente gritam que eu sou um weeaboo trash. Que lixo ficou isso. Então nada como fazer um vídeo de um Yuri. Eu nunca assisti um, e esse foi o primeiro. Não que eu tenha algum problema com isso. Tento permanecer de mente aberta para qualquer gênero. E por esses motivos que eu assisto coisas como Sakura Trick. E isso é porque é um vídeo que eu quero fazer e acho que é interessante fazer. A premissa envolve duas garotas que são muito amigas, e um dia elas querem criar uma lembrança para a vida delas, e no decorrer acabam se beijando, e conforme vai passando o tempo, elas vão gostando cada vez mais disso. Tá, eu estaria enganando você se eu falasse que fosse apenas isso, pois tem bastante comédia. É importante ressaltar que as personagens são simples e diretas, e que praticamente toda piada vai vir da ideia principal delas, combinando com a situação em que se encontram. Uau, eu descrevi praticamente toda a piada que existe. E isso foi extremamente redundante. A questão é que as piadas não saem muito do esperado. E por incrível que pareça, não fica repetitivo. Então já vou descrever como cada uma é, assim como é usada na maioria das vezes. As duas amigas principais, Takayama Haruka e Sonoda Yu, que são tão próximas. No começo eu até achei que o beijo nem fosse acontecer, pois parecia algo tão puro a amizade delas. E aí vem a parte quando elas querem criar uma lembrança muito forte entre elas, e então a Haruka sugere que elas se beijem. A propósito, a Haruka, a protagonista, é quem impulsiona o relacionamento, é ela que tem a ideia e num primeiro momento é ela que incentiva que continuem a se beijar. Ela não é nem um pouco retraída nesse quesito e admite até que rápido que ela não liga pro que está fazendo e quer continuar fazendo isso. Mesmo que a Yu não queira aceitar seus sentimentos desde o começo, ela também é praticamente usada como uma garota que acha tudo bonitinho, principalmente quando é relacionado à sua amiguinha Yu. A própria Yu dá pra descrever como uma criança, tanto pelos seus gostos pessoais, como a forma que ela lida com as coisas, sempre sendo a pessoa irresponsável que dorme na aula e até mesmo quando tenta fazer o tema de casa, por exemplo, ela erra com outra coisa e acaba fazendo o caderno da amiga em vez disso. Tem a Kaede e a Yuzu, que são personagens literalmente de suporte, tanto que no único episódio que elas assumem um posto de protagonistas, entre aspas, elas mais reagem e complementam do que qualquer outra coisa. Além disso, a Yuzu serve muitas vezes como saco de pancada, no bom sentido, aquele tipo de piada de direcionar a culpa ou interpretar algo errado que outra pessoa fez, e então ela acaba se saindo prejudicada sem nenhuma culpa disso. Claro que isso é feito de uma forma bem leve e consequente. É um tipo de piada que eu, quando eu era criança, simplesmente morria de rir, mas hoje simplesmente passa abatido pra mim. A Kaede é praticamente olhar no rosto dela que você já entende como ela age. Ela até faz coisas de forma séria algumas vezes, porém ela sempre está sorrindo, mas é aquele sorriso que espera que alguém se ferre para depois rir. Tanto que ela gosta de aplicar pegadinhas para enganar pessoas desavisadas. Depois aparece mais duas novas amigas que também são lésbicas, que são a Shizuku e a Kotone. Essas duas têm realmente a presença mais fraca. A Shizuku é praticamente a garota pequena e um pouco retraída. Eu realmente não sei mais o que dizer sobre ela. Apenas praticamente é sempre usada como estereótipo de garota mais jovem do grupo. A Kotone é ainda mais difícil de descrever, pois ela meio que pega no pé da Shizuku e praticamente só faz isso, o que já temos a Kaede pra fazer isso, então fica meio redundante. O lado bom é que elas não aparecem muito, elas têm real importância em 2, no máximo 3 episódios, e mesmo nesses elas passam batido. E por último tem a irmã da Yu, que é a Mitsuki. Provavelmente é quem mais importa pra história, parando pra pensar, ou o pouco que resta dela. Ela serve como aquela personagem que fala: você está fazendo algo errado. Então é ela quem fica duvidando e se importando com o que a Haruka e a Yu estão fazendo. Tem até alguns outros personagens que suspeitam, como a Kaede,
Mas quem se preocupa mesmo é a Mitsuki. Não só isso, como ela também tem algum tipo de interesse na Haruka e não quer admitir, que fica mais importante no final. Infelizmente, alguns personagens não são bem introduzidos, como a Shizuko e a própria Mitsuki, pois na primeira vez em que a Shizuko aparece, ela é mostrada como antipática ao estilo de vida antigo, mas já no segundo episódio, quando mostra a relação dela com a Kotorni, ela se abre e muda completamente de personalidade. E na primeira vez que a Mitsuki aparece como antipática e você pensa que ela sempre vai agir dessa forma, mas na verdade ela só foi acordada cedo e tá de mau humor. Não é nenhum defeito enorme, mas são decisões não muito inteligentes de se introduzir um personagem. A comédia que é o foco, e sabendo da personalidade de cada uma, você meio que já sabe qual piada esperar quando acontece uma situação. Eu achei até divertidinho, não incrível, pois depende muito do episódio e da situação dele. Todos os contextos são sem sentidos e pouco prováveis de se acontecer na vida real. Então por isso tem alguns cenários que são completamente absurdos a ponto de complementar todo o resto. Ao mesmo tempo tem vários cenários que eu simplesmente fiquei confuso procurando a razão de por que foram escolhidos, pois realmente não faz muito sentido e acabam subtraindo do resto. Cada episódio é dividido em 2 partes, 2 mini episódios de 10 minutos, então se introduz uma situação, não necessariamente um problema, muitas vezes decorrente de algo relacionado a qualquer personagem. No fim do episódio tem o Yuri, onde depois de resolver a situação do momento, ambas, Haruka e Yu, chegam em uma conclusão que resulta no beijo delas. Praticamente o beijo é sua recompensa pelo episódio. Tem algumas histórias que até são mais relacionadas com a relação amorosa de alguém, e normalmente esses episódios o fanservice fica mais aparente desde o começo, mas a maioria é tratado como recompensa mesmo. Tem algumas histórias que até são mais relacionadas com a relação amorosa de alguém, e normalmente esses episódios o fanservice fica mais aparente, mas a maioria é tratado como recompensa mesmo. Quando acontece o clímax da história, que mal dá pra chamar disso, pois são muito simples, sempre tem um momento de construção de um clima para depois resultar no beijo. Às vezes até funciona, mas muitas vezes não, pois Sakura Trick tem um péssimo hábito de tornar esse ápice qualquer tipo de situação, por mais boba que ela seja. Então a maioria das vezes elas se beijam porque elas têm que se beijar. E de fato, se eu estou assistindo isso é porque eu quero ver isso, só que precisa ter algo que leve ao momento de forma mais natural. Não uma simples resolução de um desentendimento idiota, ou elas comprando um vestido novo e por isso elas precisam ter uma cena emotiva de um beijo. Não só isso, como há péssimas músicas tristes e emocionais na soundtrack, e elas tocam toda vez que isso acontece, principalmente nesses momentos de clima forçado, o que torna a cena irritante e ainda mais forçada do que já era. O lado bom, e o que é melhor eu diria, é que em nenhum momento a relação delas é realmente discutida. Tem a irmã que é a voz da razão, mas nem ela chega a realmente repreender elas com um grande questionamento moral. Nem quando ela dá o discurso proibindo delas de se beijarem, tem isso. O que é ótimo, pois esse não é o tipo de anime cujo objetivo é explorar a moral desse relacionamento, e nem precisa ser assim. E eles admitem isso. Até Kiss Xyz chega em alguns momentos tentar fazer questionamentos a esse assunto que simplesmente não leva a nada, o que é um pouco triste, mas aqui não. Se o propósito não é questionar essa relação, então simplesmente não façam algo questionando essa relação, como Oreimo faz, pois o autor acha que ele é obrigado a fazer o questionamento quando tem um incesto só porque ele questiona a cultura otaku, ou sei lá. Então ele aplica de uma lógica furada, patética e hipócrita, que não só não faz sentido e não ensina nada, como também faz todo o resto dos elementos no geral funcionar pior e decair. Em Sakura Trick apenas é usada a repreensão como um recurso narrativo para avançar uma situação e não como elemento fundamental da história.
Então, em nenhum momento nós temos um discurso sobre os padrões que a relação amorosa proibida entre duas adolescentes causa de impacto no ambiente entre as pessoas envolvidas com elas e como isso é uma ofensa para os princípios de reprodução humana e, acima de tudo, a moral humana de Immanuel Kant, todas essas baboseiras. E ninguém, pelo menos eu espero que ninguém, assiste Sakura Trick para ver um discurso horrível sobre as consequências da relação entre duas garotas. A prova de que estão nem aí é a própria irmã, que apesar de ser uma representante para a escola, ser a mais velha e é quem tem que dar o exemplo, ela mesma começa a aceitar que ela é justamente o que não aprova e que só está repreendendo seus sentimentos, e é isso que ela está fazendo com as pessoas. Ela está fazendo com as pessoas o que ela pensa de si mesma, e com isso não só todos os elementos até então apresentados funcionam melhor, como até que faz uma conclusão que faz sentido e, por incrível que pareça, até tem alguma mensagem. Aliás, isso se demonstra bem no final, pois começa a ter um plot de verdade. E mesmo que até então nenhum episódio tenha esse estilo narrativo um pouco mais sério como o final tem, continua funcionando muito bem, já que já haviam apresentado elementos para usar nesse final. Faz sentido para a história, para os personagens e para a lição. Sakura Trick entende o seu próprio gênero, o Yuri. Então, até que funciona para saciar, digamos, os seus desejos proibidos e impuros, quando não vai muito além com o sentimentalismo. E mesmo com esses momentos é algo incrivelmente leve de se ver e fica muito agradável, principalmente da forma em que ele tenta se distanciar de ser mais um dos muitos que forçam uma discussão que não deveria estar incluída. Foi até divertido e soube apresentar bem sua proposta. Até porque nesse momento eu preciso de algo mais bobinho, que ao mesmo tempo entende o que está fazendo. Antes tive que falar de Dragon Ball Super, algo que não é muito bom, mas que por sua vez é inofensivo comparado ao conteúdo do próximo vídeo. Se Sakura Trick é autoconsciente, sabe sua função, objetivo e proposta, mesmo sendo bobo do jeito que é, então o próximo não sabe nenhuma das três. É simplesmente uma bagunça desastrosa, um péssimo exemplo de anime e um dos que mais alimenta as pessoas a acharem que qualquer um que gosta dessa mídia faz parte de um dos piores, se não o pior, estereótipo de otaku. Senhoras e senhores, eu vou levá-los ao inferno, literalmente ao inferno.